Bom, então como vocês viram, mesmo depois de treinado, os classificadores eles podem cometer erros, certo? Às vezes eles não foram bem ensinados, às vezes nós não passamos um número suficiente de exemplos, né? Um conjunto de treinamento grande o suficiente para que ele conseguisse desempenhar bem a tarefa. Ou às vezes um algoritmo ele tem uma performance maior que a outra. Às vezes a regressão logística é melhor para uma tarefa do que o naive Bayes. Então fica a pergunta, como escolher o melhor classificador? Bom, a resposta pode ser dada por essa metodologia. A gente, então, dados os diferentes modelos que a gente tem em mente, os diferentes conjuntos de treinamento, a gente pode treinar cada modelo, um conjunto de treinamento. Aí nós avaliamos seu desempenho no conjunto de teste, ou seja, a gente classifica o conjunto de teste. E aí o resultado que foi dado para esse conjunto de teste, a gente pode contrastar com o resultado real, ou seja, para os rótulos reais das entradas do conjunto de teste, utilizando alguma medida de desempenho. Quais medidas de desempenho que a gente pode utilizar? Bom, existem várias delas, essas 4 são as mais famosas, e elas são variantes dessa matriz aqui, que a gente chama de matriz de confusão. Tá? E o nome é esse mesmo, porque ela é confusa. Então o que acontece? A gente pega aqui qual que é o rótulo real de um elemento do nosso conjunto de teste, ou seja, se ele é verdadeiro ou falso, ou no caso da análise de sentimentos, se ele é positivo ou negativo. E aqui, nas colunas, a gente leva em conta qual que foi a classificação feita pelo algoritmo, se foi positiva ou negativa. E aí se geram esses 4 tipos de valores, que são os verdadeiros positivos, ou seja, são aqueles exemplos que a máquina classificou como positivo, e eles de fato são positivos. Tem os valores que são os falsos negativos, ou seja, são aqueles valores que a máquina previu como falso, mas na verdade eles são verdadeiros. Existem os falsos positivos, ou seja, aqueles valores que a máquina previu como verdadeiro, mas na verdade eles são falsos, e existem os verdadeiros negativos, que são aqueles valores que a máquina previu como falso e de fato eles eram falsos, ou negativo, né, e de fato eles eram negativos. Então, a partir dessa matriz que realmente é confusa, a gente pode computar a acurácia. O que é a acurácia? É a soma dos verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, dividido pelos verdadeiros positivos, mais verdadeiros negativos, mais falsos positivos, mais falsos negativos. Então, basicamente, a acurácia é o número de acertos do algoritmo, que é a proporção de quantos elementos do conjunto de treinamento o modelo previu corretamente, dividido pelo tamanho do conjunto de treinamento. Existem outras 2 medidas, que é a de precisão e revocação. Certo? A precisão, ela mostra o verdadeiro positivo, né, o número de verdadeiros positivos dividido pela soma dos verdadeiros positivos mais os falsos positivos, e a revocação, que indica o número de verdadeiros positivos dividido pela soma dos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. A precisão e revocação, geralmente ela pode ser sumarizada por essa medida aqui, que é a medida F1, que é dado pela 2 vezes a precisão vezes a revocação, dividido pela precisão mais a revocação. Essas medidas são bem confusas, mas elas podem ser simplesmente implementadas no Python, novamente utilizando aquela excelente biblioteca que é o scikit-learn. Então vamos demonstrar. Então aqui, para avaliação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o nosso corpus num conjunto de treinamento, que geralmente leva em torno de 80% do tamanho do corpus, e um conjunto de teste. Então aqui eu vou definir uma variável tamanho, vou definir aqui o quanto seria 20% do nosso corpus de nome, tá? Então 0,2. Então, vamos ver, 20% está mais ou menos no índice 1588. Então aqui eu vou definir um conjunto de treino. O conjunto de treino ele vai desse índice até o final, e um conjunto de teste que ele vai ter 1588 elementos. Então aqui, se eu agora imprimir o tamanho do meu conjunto de treino e meu conjunto de teste, meu conjunto de treino vai ter 6.356 entradas e meu conjunto de teste 1588.
E aí eu preciso treinar os meus modelos no conjunto de treinamento. Então, para isso, primeiro eu tenho que extrair as features do meu conjunto de treino, né? Então, eu vou definir aqui a minha matriz, treino X. E aí, para cada elemento do meu conjunto de treino, eu vou pegar o nome, certo? Que cada elemento é um par constituído do nome mais a categoria, certo? Então, aqui no caso, eu só vou pegar o nome, que é o 0, e vou passar para aquele método que eu criei anteriormente, que é o extrair features. Então, se eu pegar aqui agora, por exemplo, ó, o primeiro elemento da minha matriz X, né? São as features do primeiro nome do meu conjunto de treino. Mesma coisa, eu vou gerar aqui o meu vetor de classes, que é o treino Y. Para isso, ele vai devolver o valor 1, se a minha categoria for igual a fem, né, de feminino, caso contrário, 0, né, para cada elemento do treino. Então, se eu for ver agora aqui, o treino Y, 0, né? Vamos ver qual que é o primeiro elemento do treino. Tá lá, né? Gerwood é masculino, né? Então, o mas que se converte aqui no índice 0. E esse é o meu vetor de features que representa o nome, que eu vou dar como entrada para o meu algoritmo. Então, aqui agora eu posso treinar os diferentes algoritmos. Posso treinar a árvore de decisão, Decision Tree Classifier. Dou aqui um ad.fit, né? Passo aqui a minha matriz de features junto com o vetor de classes. Posso fazer a mesma coisa para o Naive Bayes, lembrando, né? Gaussian NB. E, por último, a minha regressão logística. Então, aqui eu vou treinar 3 modelos diferentes e eu vou compará-los na mesma tarefa para ver qual que tem o melhor resultado. Então, vamos treiná-los. Tá lá, estão treinados. E aí eu tenho que testá-los no modelo, classificando o conjunto de teste. Então, aqui agora eu acho a minha matriz X do teste. Acho a minha matriz, meu vetor de classes, o conjunto de teste, e faço a predição. Então, a predição da árvore de decisão vai ser dada pelo AD_predict, né? Eu passo aqui só minha matriz de features. Aí, se eu voltar aqui o valor só para vocês verem, ó, ele retorna, né, a predição que ele fez para cada uma das entradas que contém aqui nessa matriz X. Faço a mesma coisa para o Naive Bayes, nb.predict, teste X. E por último, para regressão logística, que é o LR. Então tá lá. Treinei meus 3 modelos no mesmo conjunto de treinamento. Fiz a predição de acordo com esses 3 modelos para o mesmo conjunto de teste. E agora, como é que eu posso avaliar o desempenho deles? Bom, eu posso utilizar a acurácia e a medida F1. Aí, se eu posso vir aqui, ó, na documentação do scikit-learn, ele mostra os algoritmos implementados. Então, o de acurácia, é esse método aqui, o accuracy score. E aí, o que ele recebe? Ele recebe o vetor y com os valores reais, né, as classes reais, para o meu conjunto de teste, e ele recebe também as classes preditas por cada um dos meus modelos, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, fazer um from scikit-metrics import accuracy score. E aí também posso importar a medida F1, ó, que é o F1 score. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso printar aqui, ó, então, árvore de decisão. Acurácia. Posso calcular a acurácia aqui em cima, ó, accuracy score. Então, o que eu passo? Eu passo o vetor real, certo? Com as categorias reais para cada elemento do meu conjunto de teste, e passo as predições feitas pela minha árvore de decisão. Vai computar a acurácia. Mesma coisa eu faço para a medida F1, e aqui eu imprimo. Então, a acurácia, vou colocar entre 2 casas decimais, medida F1,
2. Então vamos imprimir para ver se não tem nenhum erro. Então tá lá, ele imprime, né? Da árvore de decisão a acurácia foi 77%, ou seja, de cada 100 elementos que ela previu, 77 ela previu corretamente. Tá? Vamos ver os outros modelos. Então aqui o Naive Bayes. E por último a minha regressão logística, né? Predição LR. Vem aqui, regressão logística. Vamos imprimir os valores. Então tá lá, meu Naive Bayes teve acurácia de 69%, certo? O F1 de 77%, regressão logística 69% também, e o F1 de 78%. E o melhor modelo aqui, para prever o gênero de um nome, foi a árvore de decisão, que acertou 77% e teve um F1 de 82%. Então é assim que vocês podem ir tirando as medidas de desempenho de diferentes modelos para saber o quão bem eles estão performando. Geralmente se espera, né, uma acurácia acima de 70% para você ter um modelo robusto, e o quanto mais próximo de 1, né, ou mais próximo de 100%, melhor.